Fala galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube pra gente falar sobre Botafogo e falar sobre clássico. Botafogo e Vasco se enfrentarão nesta terça-feira pelo Campeonato Brasileiro e vamos passar aqui todos os detalhes desse jogão de bola, desse clássico que é chamado de clássico da amizade, de duas grandes equipes, de dois grandes clubes, Vasco, Botafogo, e vamos passar todos os detalhes aqui, escalação provável, tudo sobre o jogo. Fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Pois bem, vamos começar falando sobre o time da casa, sobre o Botafogo, que jogará no estádio Newton Santos, o Botafogo que está liderando o Campeonato Brasileiro, faz uma campanha muito sólida, uma campanha realmente impressionante do treinador Arthur Jorge, né? Então o Botafogo vem aí para se manter na liderança, vai aí saber o que vai acontecer no jogo entre Corinthians e Palmeiras, que começa daqui a pouco, né? Eu tô fazendo esse vídeo aqui na segunda-feira, o jogo do Corinthians contra o Palmeiras ainda não aconteceu, então é isso que a gente vai saber. O Botafogo vai entrar em campo já sabendo se o Palmeiras empatou em número de pontos com eles, né? Ou se o Palmeiras tropeçou novamente, se empatou ou se perdeu para o Corinthians. O jogo será na Neoquímica Arena, no estádio do Corinthians, né? Já o Vasco da Gama tá tentando se aproximar aí, né, daquele famoso G8, né? O Vasco tá em 9º lugar com 43 pontos e se vencer o Botafogo, chega aí no G8, que é aquela zona ali de talvez ir para Libertadores, tá? Então o Botafogo não tem outro jeito, o Botafogo só a vitória interessa nesse clássico. No confronto do primeiro turno, as equipes ficaram no empate por 1-1 em São Januário. O zagueiro Bastos abriu o placar para o Glorioso, porém Verratti deixou tudo igual para o Vasco, gol de cabeça também, foram 2 gols de cabeça, né? Vamos falar um pouquinho sobre a arbitragem nesse jogo, né? A arbitragem que será toda do Rio de Janeiro também, né? Apita o árbitro Bruno Arleu de Araújo, do quadro da FIFA aqui do Rio de Janeiro, e os assistentes serão Rodrigo Henrique Correia, Thiago Henrique Farinha, também do Rio de Janeiro, e o VAR será o Rodolfo Toschi Marques, também da FIFA, porém da Confederação do Paraná, beleza? Esses são os árbitros e os seus auxiliares para a partida Botafogo e Vasco. Falando um pouquinho então sobre o time do Botafogo que deve entrar em campo contra a equipe do Vasco da Gama, eu quero passar aqui a provável escalação com vocês e já dizer que o Botafogo ele deve ir com força máxima para esse jogo, né? Para esse clássico, visto que botou time misto na semifinal da Libertadores. Olha só, hein? Né? Difícil a gente ver isso acontecer, né? O Botafogo botou time alternativo, porque já estava resolvida praticamente a situação, né? Contra o Peñarol na Libertadores, então descansou alguns jogadores que vinham jogando todos os jogos, né? Então o Botafogo deve ir com força máxima nesse clássico, somente o zagueiro Bastos de fora, porque está suspenso para a partida. Então o Adrielson deve entrar como titular nesse jogo de terça-feira. O Botafogo deve ir a campo com o John no gol, na lateral direita Vitinho, na lateral esquerda Alex Telles, na zaga Adrielson e Barbosa, no meio-campo Gregory e Marlon Freitas, e aí no ataque o quarteto ofensivo do Botafogo, muito forte, Luiz Henrique Savarino, Almada e Igor Jesus. Esse deve ser o Botafogo, força máxima para cima do Vasco, o Vasco que deve entrar em campo também com o que tem de melhor, somente um desfalque, que é o Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho está fora do clássico, né? Seguirá sendo preservado, ele que estava sentindo dores, né? De resto, Rafael Paiva, treinador do Vasco, terá todo mundo à disposição e o Vasco deve entrar em campo com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita e Lucas Piton na lateral esquerda. Na zaga, João Vitor e Maicon. Aí tem uma dúvida aqui entre o Maicon ou o Léo Pelé, né? Ou o Maicon ou o Léo Pelé, mas o João Vitor deve ser o titular da zaga do Vasco. No meio-campo, Hugo Moura e Matheus Cocão. No meio-campo, Payet. E no ataque, 3 atacantes: Emerson Rodrigues, Pumita Rodrigues e Verratti. Pumita Rodrigues,
que vem jogando, né, como ponta direita, né? Ele que começou na lateral no Vasco, não deu muito certo, né? Tinha muitos problemas defensivos e aí o Pumita agora foi adiantado para ser como se fosse um ponta direita do Vasco e vem jogando por ali. Então, repetindo, Emerson Rodrigues, Pumita, Rodrigues e Verratti, esse deve ser o ataque do Vasco amanhã. A gente sabe que clássico é clássico, não tem jeito. Será um jogo difícil, um jogo disputado. Não tem como a gente falar algo diferente disso, né? Ainda mais falando de duas grandes equipes, como Botafogo e Vasco. Porém, o Botafogo, na sua caminhada rumo ao título, o Botafogo precisa vencer, precisa se impor dentro da sua casa, com o apoio do seu torcedor. Teremos casa cheia amanhã, já temos 30 mil ingressos vendidos, até amanhã deve bater quase 40 mil ingressos para esse clássico de terça-feira. E eu acho que o Botafogo precisa mais do que nunca, independente do que acontecer no resultado contra Corinthians e Palmeiras, eu acho que o Botafogo precisa vencer essa partida contra o Vasco e chegar aí aos 67 pontos, que é o que o Botafogo está com o seu objetivo, né? E aí, se acontecer do Palmeiras tropeçar, ótimo, o Botafogo caminha passos largos para o seu objetivo de ser campeão. Mas foco nesse clássico, o Botafogo precisa muito se impor dentro de casa e vencer o único clássico que ele não venceu nesse Campeonato Brasileiro. Botafogo venceu o Flamengo nos 2 turnos, Botafogo venceu o Fluminense nos 2 turnos, falta vencer o Vasco. Primeiro turno foi empate, agora o segundo turno o Botafogo busca vencer o Vasco da Gama, depois de no primeiro turno, como eu disse e repito, o clássico sair empatado. Beleza? Deixem os seus palpites, quero ler nos comentários os palpites de vocês, quanto será o jogo, quem é que vai fazer os gols, na opinião de vocês, e também não esqueçam de fazer aquela fezinha lá no Botafogo, lá na KTO. Faça o seu cadastro agora, use o cupom Medeiros para garantir 20% de bônus no seu primeiro depósito, kto.com. O link está na descrição e também aqui o QR Code na nossa tela. Aponta a câmera do celular para o QR Code, você já vai para o cadastro lá na KTO, patrocinadora oficial do canal do Medeiros. Lembrando, jogue com responsabilidade e também só jogue se você estiver acima de 18 anos. Um abraço, gente. Até a próxima. Outro recadinho para você aqui. Se inscreva aqui no canal do Medeiros, né? Se inscreva aqui no canal do Medeiros. Estamos quase chegando a 50 mil seguidores aqui no canal do Medeiros. Muito obrigado por você fazer parte dessa família. Falamos muito aqui, todos os detalhes para vocês de Botafogo e Vasco. Meu palpite para amanhã, se Deus quiser, 2-0 Botafogo, se tudo der certo, né? E a gente vai aí continuando muito na humildade, com muita força, com muita determinação, para a gente continuar no nosso objetivo, passo a passo, em busca também do título do Campeonato Brasileiro 2024. Um abraço, gente. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.